Apocalipse 6, a partir do versículo 12, até o versículo 17 do capítulo 7, nós lemos o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas ou nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Um texto longo, como eu disse, na nossa leitura, mas que é importante de nós considerarmos numa toada só, visto que nós temos aqui correspondências e relações entre os textos. Mas o que nos convém refletirmos logo de início, irmãos, como ponto de partida deste texto, inclusive, para vermos esse texto, é que nós, brasileiros, nós não temos muita ciência, pelo menos não em experiência, tal como outras culturas, outros países têm, de grandes terremotos. Nós estamos situados sobre uma placa tectônica só. Não tem nenhum tipo de fissura, de divisão das placas tectônicas que ficam embaixo da superfície da Terra, de maneira que quando há um terremoto nós sofremos com isso.
Raras vezes nós vemos alguns tremores, alguns cismas, ou abalos sísmicos, melhor dizendo, em algumas regiões do país, mas é uma coisa de registros muito pequenos, quase insensíveis para nós. Mas é fato que muitos de nós, eu acho que todos aqui, pelo menos do que eu conheço, não têm a experiência de passar por um abalo sísmico, um terremoto, em que a terra debaixo dos seus pés não está chacoalhando, ela está balançando. Então, você correr. Não tem muito. O que se indica é que você saia debaixo de construções, né? Porque isso pode ruir, cair sobre você, você ficar ao ar livre. Mas até ali você se sente desprotegido, você se sente desabrigado. E isso mostra muito para nós, irmãos, a situação de fragilidade em que nós nos encontramos como criaturas feitas por Deus. Mesmo que nós tenhamos uma terra bem firme, pelo menos na maioria das vezes, debaixo dos nossos pés, algumas vezes nós somos abalados com vários tremores na nossa vida. E isso pode acontecer, geralmente acontece mais, de maneira mais metafórica, né? Mais moralmente. Nós podemos ser abalados por várias angústias e dificuldades na área da saúde, na área financeira. Então, de um jeito ou de outro, num aspecto ou no outro, nós temos um entendimento do que é experimentar um certo tremor na vida e quase que encarar as coisas como desmoronando. Mas a pergunta é, e de repente, se tudo que nós conhecemos, irmãos, desmoronasse? Imagina essa descrição, a descrição que Jesus Cristo fez, por exemplo, de estrelas caindo do firmamento, estrelas que são maiores do que o próprio Sol. Imagine a ideia de montes que são imponentes, quase que inatingíveis, ou quando inatingíveis a um custo muito alto por alguns, rachando no meio. De repente, porque tudo está ruindo. E se o chão tremesse, o céu se rasgasse e a ordem do mundo como nós conhecemos e vemos e experimentamos deixasse de existir. Será que isso é possível? É claro que é possível. Até aqueles que não têm uma mentalidade cristã, uma fé na palavra de Deus, reconhecem que o mundo não vai ser eterno, a Terra pelo menos. Ainda que seja milhões de anos, como alguns projetam, pode ser que exista um colapso que desfaça tudo que uma vez foi feito, dizem eles, por uma explosão chamada Big Bang. Então, de um jeito ou de outro, numa cultura ou na outra, numa concepção ou na outra, nós sabemos que a criação tal qual nós conhecemos, ela não ficará assim para sempre. E nessa abertura do 6º selo, em Apocalipse, nós somos provocados, irmãos, a refletir sobre o destino dos homens, mais uma vez, e isso aqui contrastando aqueles que fazem desta terra a sua vida e a sua habitação, contrastados com aqueles que se abrigam no Cordeiro de Deus, que também veem a terra ruir, mas eles não temem, eles não tremem. Curioso, irmãos, nós vemos aqui que quando o Cordeiro decidir dar um basta a essa era presente, as coisas como elas estão hoje, mantidas, somente uma instituição, somente um grupo vai permanecer, a igreja. Só um. O mundo vai ruir, mas só vai um povo, um grupo que vai se manter vivo para sempre. O povo de Deus. Então, acho que uma boa imagem para nós visualizarmos aqui é um mundo derretendo, estrelas caindo, mas uma igreja de pé. É aqui que nós vemos aqueles que são povo de Deus de pé, mesmo que tudo ao redor caia. Tudo venha à ruína. As crianças podem desenhar isso se quiserem. O planeta Terra derretendo e uma igreja intacta no meio disso tudo. Nós já vimos até aqui, nós estamos no 6º selo, então nós já vimos os 5 primeiros. E nesses 5 primeiros, de maneira bem resumida, nós vemos em primeiro lugar que flagelos foram enviados à terra em todas as épocas, em todos os lugares, para punir os ímpios e para purificar os crentes. Nós vimos lá nos 4 cavaleiros do Apocalipse, certo? Mas nós também já vimos
Por exemplo, aí no quinto selo, de maneira específica, os crentes que foram vítimas da perseguição daqueles que habitam na terra, na presença de Deus, as almas debaixo do altar, portanto, e ali eles oram ao Senhor, o foco é esse, oram ao Senhor, e essa oração deles, pedindo que o Senhor dê um basta a tudo isso, pela vingança que ele vai executar, eles sendo instrumentos de Deus para purificar a terra. A oração dos santos, das almas debaixo do altar, sendo um instrumento para que as coisas que vão acontecer no sexto selo aconteçam. Nós veremos então aqui no sexto selo que o Cordeiro vai abrir, portanto, esse sexto selo, vai romper, e isso fornecerá duas imagens distintas, mas elas estão próximas e relacionadas de alguma maneira. Isso mostra a ação do Cordeiro na história de Deus. Tá? Depois, nós veremos também que Cristo abalará toda a criação e derrubará os ímpios em resposta ao clamor da igreja. Nós veremos ainda que o mesmo Cordeiro que faz essas coisas, no juízo final, ele também sustenta o seu povo até o fim. De maneira que então, ainda que o mundo venha a desmoronar, a igreja permaneça. Com isso, então, nós aprenderemos, irmãos, que Cristo é o juiz justo que vinga o seu povo, tanto quanto é salvador que preserva o seu povo até o fim, sem que ele venha a cair debaixo da sua ira. Em primeiro lugar, do versículo 12 ao versículo 17, então o final do capítulo 6, nós vemos que Cristo julgará o mundo em resposta ao clamor do seu povo. É por isso que ele vai mostrar a sua justiça final, executando o juízo final por fim, contra esse mundo incrédulo. Então, em primeiro lugar, do 12 ao 14, aí nós vemos que João está vendo que Cristo vai certificar o mundo da sua ira. A vinda de Cristo, como narrada aqui em outros momentos do Novo Testamento, ela não é um negócio discreto que muita gente não vai ver, não vai entender o que está acontecendo. De acordo com o texto, o próprio Cristo vai certificar da sua chegada, e essa sua chegada em ira vai desfazer a ordem criada. Então, tudo aquilo que é visto como sólido, como permanente, inabalável, não vai mais ser assim, porque Cristo resolveu dar um basta e vir em ira. É isso que o texto está mostrando aí no 12 ao 14. A abertura do sexto selo, então, é uma resposta final. O dia do juízo está prestes a chegar para corrigir todo o erro e derrubar todos os poderes terrenos. Aqui é uma mudança completa na ordem criada. Este selo descreve uma aterrorizante convulsão global, como nós vemos. Existem terremoto, sol escurecendo, lua em cor de sangue, estrelas caindo, o céu enrolando como um pergaminho. Essa é a figura, é a imagem que está sendo descrita aqui. E o evento é a derrubada completa de todos os governantes, de todos os movimentos, de todos os sistemas terrenos. A imagem daquilo que você consegue ver como inabalável é uma figura, representa mais do que só isso. Não é só a terra que está sendo abalada. Com isso, Deus está abalando tudo que tem na terra. Todas as coisas, todos os empreendimentos, as empresas, os governos, as maravilhas criadas pelo homem, as bibliotecas, em termos de conhecimento, os sistemas de governo, não importa, o que tiver ali vai cair junto, por consequência. Então é isso que Cristo está fazendo. É proposital isso, não é aquele desajeitado. Ele está vindo para fazer isso mesmo, é isso que ele quer. E observe que a cena do sexto selo é uma resposta clara à súplica dos santos no verso 10. Veja o versículo 10. O que é que está acontecendo ali? Nós já vimos. Diz assim: eles clamavam, as almas debaixo do altar clamavam, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pois o versículo 12 ao 14 começa a demonstrar essa resposta. Lá a resposta imediata foi assim: esperem mais um pouco.
agora que o tempo de ser esperado chegou, acabou, vem a resposta definitiva. Então, perceba que o versículo 10 está totalmente correlacionado ao que nós vemos aqui. Deus finalmente vingará a sua reputação e vai julgar, aplicar justiça ao punir os oponentes do seu povo em resposta às orações da sua igreja. E já que isso está acontecendo aqui, irmãos, então o sexto selo fala do fim do mundo. Porque veja, antes o pedido era, até quando, Senhor? A resposta imediata ela foi, esperem mais um pouco até que se complete o número dos servos que vão morrer como vocês. Se ele está dando uma resposta agora no sexto selo, segue-se que acabou o fim, acabou o tempo, é o fim. Então é de fato o último dia, o dia do juízo. O sexto selo fala do dia do juízo. E como é comum até aqui, no livro de Apocalipse, como nós temos visto, esse primeiro trecho, do versículo 12 ao 14, também utiliza várias imagens do Antigo Testamento, especialmente Joel capítulo 2. Nós já passamos aqui, fizemos uma série de exposições no livro do profeta Joel, então nós não precisamos gastar muito tempo, mas lá você tem profecias que aqui estão sendo retomadas e cumpridas completamente. Mas não só o Antigo Testamento, nós lemos durante a liturgia, pouco antes de começar o sermão, Mateus 24. Mateus 24 é Jesus Cristo ensinando algumas coisas sobre o fim do mundo, como um profeta ali. E ele já anuncia coisas que estão aqui. Marcos 13 também fala disso, Atos 2 fala disso também. Então não é tão novidade assim, digamos. Primeiramente, vemos 6 coisas descreverem a ira de Deus aí. O habitat humano, o ambiente do ser humano está sendo atingido por Deus. Lembre-se, o número 6 no livro de Apocalipse também tem um significado. O número 6, lembra lá de 666, 666? Bom, aqui o 6 já nos indica que as atividades malignas estão acontecendo, descrevem as atividades e o contexto maligno, inclusive os homens, não só Satanás, seus anjos, mas os homens, e também fala do juízo de Deus. 6 é aquele que não chegou ao 7. Ah, claro, né? Mas é que o 7 é o número da perfeição no Novo Testamento. É um número referido a Deus. 6 é um número de homem, como nós veremos. É um número que não chega lá. Ele não atinge o ponto. Então 6 aqui é mais a descrição do mundo humano maligno. Não o mundo humano de maneira geral. O primeiro efeito aí é descrito como terremotos de grande proporção, que são manifestações do poder do julgamento de Deus. Lembre-se que várias vezes a Bíblia fala de terremotos com a vinda do Senhor. Nós lemos o Salmo de número 97 no início da liturgia. Você deve se lembrar do Monte Sinai, com terremotos, quando Deus desce para entregar a lei. E outros tantos ocasiões de terremotos. Então é a manifestação do poder de Deus, do juiz, que chegou para se assentar na sua cadeira de julgamento. O Deus que é um guerreiro. Depois, na esfera agora celeste, antes era o terremoto, então a terra. Mas agora no céu, João fala sobre o sol escurecendo como saco de crina e da luz perdendo o seu brilho prateado, embranquecido. A seguir, nós vemos ainda as estrelas do céu caindo como figos verdes caem de uma árvore com um vento forte. Ou seja, são figos verdes. É mais fácil que frutas maduras caiam com facilidade. Mas agora, frutos verdes caírem é porque o vento é forte mesmo. Então essa é a figura. Ele está querendo mostrar que o abalo, a força empreendida aqui é tão grande que é como uma árvore com vento de figos verdes derruba os seus frutos com o vento forte. João fala também do céu se recolhendo como um pergaminho quando se enrola. Muito comum naqueles livros. Naqueles dias. Hoje em dia você tem um livro que você fecha. Mas naqueles dias eram livros que eram enrolados. Então essa é a figura utilizada ali, por óbvio. O que nos mostra que o conteúdo desse pergaminho está sendo fechado. Está sendo obscurecido, desaparece. Então se ele está mostrando, imagine você que você pudesse usar um pergaminho naqueles dias e você desenhasse todo o universo. Se você fechasse isso, você estaria escondendo figurativamente o universo. Nessa figura de Cristo, ele está mostrando que não vai sobrar lugar. Não vai ter nada da criação que não vai ser atingido propositalmente na sua vinda. E por fim,
nós vemos aí que João descreve os montes e as ilhas sendo movidas do seu lugar. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, de uma coisa bíblica, de um evento bíblico que nos mostra, nos lembra da preservação da criação tal qual nós temos hoje. Qual é? Lembre-se do momento depois do dilúvio de Noé, em que Deus fez com que, depois que a água subiu, baixou, e Deus restaurou a criação, e ele prometeu que ele iria manter a criação daquele jeito, não ia mais mandar dilúvio para destruir a terra, ia ter estações, chuva, calor e tudo mais que nós vemos e desfrutamos hoje. E isso acontece porque Deus se comprometeu em fazer as coisas desse jeito, tá? Chuva acontece, sol acontece, as coisas são como são na ordem criada, no que se chama de natureza, porque Deus se comprometeu em fazer isso e é até aqui. É até aqui. O que já nos mostra, irmãos, que a estabilidade divina, a estabilidade da ordem criada é uma coisa divina. Quando Deus escreve, fala através de Jeremias, e Jeremias escreve, nós lemos o seguinte, preste atenção. Se vocês, Deus está dizendo para o povo de Israel, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E nesse caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes que o servem. O que está acontecendo aqui? Por meio de Jeremias, Deus está usando uma figura para ilustrar a outra. E, nesse caso, a figura para ilustrar a sua aliança com Davi, com os levitas, que não seria quebrada, é a aliança que ele tem com o dia e com a noite. Então, de novo, essa questão de termos dia e noite, sol, calor, chuva, inverno, verão, isso não é uma coisa que a criação por si só se ajusta de modo autônomo sem algum supervisor ou alguém faça isso. Deus faz isso. E ele tem um comprometimento. As coisas são como são porque Deus é misericordioso. Não é só a misericórdia dele que se renova toda manhã. Amanhã se renovou. E com ela veio a misericórdia de Deus. Essas coisas estão entrelaçadas. De maneira que, quando o sexto selo é aberto e estas coisas são abaladas de um jeito irreversível, a imagem é a misericórdia está sendo tirada. Lembra da pergunta que fizeram e Pedro trabalha com ela na sua segunda carta, em que dizem assim, a vinda do Senhor é demorada. Ele diz assim, não é demorada. Deus é paciente para que ninguém pereça, mas para que todos cheguem a um arrependimento. Olha só, a gente começa a enxergar o dia, a noite, o sol, o inverno, todas essas coisas acontecendo, uma perspectiva um tanto diferente agora. Porque nós vemos que isso não é apenas para o nosso bem, para o crescimento das plantas e outras tantas coisas que Deus faz, mas Ele está dando tempo para arrependimento e para desfrutar da sua misericórdia perdoadora. Mas aqui não mais. Então ele está adiantando que haverá um tempo em que a criação será abalada e essa figura do abalo da criação é uma figura de que não haverá mais graça e misericórdias disponíveis para os homens na terra. Desde sempre, irmãos, o pecado básico da humanidade é a idolatria. Desde sempre. Nós tivemos uma aula de escola bíblica sobre isso, inclusive. E visto que há somente um Deus criador, idolatrar algo é elevar esse algo ao posto de Deus. E essa coisa, esse algo, tem de ser uma criatura. Porque só existe um criador. Então tudo mais é criatura. Em razão dessa idolatria, irmãos, a idolatria humana só pode estar focada nas coisas da criação de Deus. Qual é o meu ponto? Os corpos celestes são repetidamente mencionados na Bíblia como divindades. As pessoas adoravam o sol, as pessoas adoravam uma estrela. Hoje em dia você tem horóscopo, hoje em dia você tem criação dos próprios homens, de pessoas, de pessoas que existiram, ou indivíduos, seres que não existiram, mas sempre é uma coisa criada.
Por isso, irmãos, aqui nós vemos Deus acabar com os ídolos. O que ele está dizendo é, tudo aquilo em que vocês depositaram a confiança, se a confiança de vocês estava nessa terra, se a alegria de vocês, a satisfação de vocês, a confiança de vocês estava em qualquer coisa aqui, eu desfaço em pó. E aí? Você vai correr para onde? Você vai fazer o quê? É isso que Cristo está fazendo. Nós vemos as dimensões do mundo criado e tudo que há no mundo estão sendo removidas por Deus. Deus está tirando o chão debaixo dos nossos pés, ou debaixo dos pés dos homens nesse caso. Enquanto os filhos de Deus somos como peregrinos na terra, eles sabem que a casa deles não é aqui, então eles estão de passagem, os ímpios fazem deste lugar a sua casa. E Deus vai acabar com essa casa. Porque não era para ser casa mesmo. Não era para ser esconderijo. Não era para ser refúgio. Então, nesse caso, ele vai acabar com qualquer riqueza material. Ele vai acabar com justiça, é verdade, mas também vai acabar com tudo no processo. Ele vai acabar com a falsa religião. Ele vai acabar com todas as coisas que estão atreladas à idolatria, a falsos deuses, que só há um Deus. Esses ímpios se sentem à vontade na ordem mundial presente, eles confiam na segurança terrena, mas isso tem os dias contados. Chegará um dia em que Cristo removerá o refúgio dos idólatras e acabará, portanto, com os deuses deles. Assim como Deus, por exemplo, fez lá no Egito. E porque os crentes têm um lar eterno e indestrutível, que não é aqui, eles estarão seguros para sempre. Mas somente aqueles que não fazem deste lugar a sua casa e não têm as coisas deste mundo como seu Deus, mas somente Cristo. Mas tem mais, porque do versículo 15 ao 17, nós vemos que João, ele vê Cristo cercando aqueles que não se esconderam nele. Além disso, nós vemos que estes que não procuraram a Cristo, eles ainda perseguiram aqueles que procuraram. Essa é a figura. A figura central é o Cordeiro, aqui nesse trecho, e vemos que do versículo 15 ao 17, isso está descrito aqui toda a humanidade, reis, escravos, todos os classes de pessoas na sociedade, aterrorizadas, elas procuram se esconder em vão, né? Porque tudo está ruindo, vai esconder de como e onde. Outra vez o número 6 aparece aí, agora para representar mais uma vez o mundo ímpio e o julgamento de Deus sobre esse mundo. 6 classes de homens são apresentados aqui. Em primeiro lugar, os reis da terra, ou seja, os homens mais nobres, os governantes mais nobres da terra. O que acontece com eles? Eles têm uma casa, eles têm um bunker. Olha só que genial. Não vai acontecer nada com o bunker, vai destruir tudo. Eles têm uma casa de inverno, uma casa de verão. Eles têm um cofre. Não importa. Os recursos destes homens vão ser atingidos. Lembre-se que, por exemplo, o imperador romano estava aqui, em contemplado. Naqueles dias lá, um crente lendo isso aqui, ele sabia que o imperador ia ser varrido tanto quanto o escravo. Certa vez perguntaram a um grande general batalhador, quando estava diante, depois de uma guerra, de uma pilha de ossos, perguntaram para ele quais eram os escravos e quais eram os generais ali. Ele falou, tudo igual. Porque não está em nada nos esqueletos humanos que faça diferença. Todos são iguais. E aqui não há acepção de pessoas. Mas há um segundo grupo. Os grandes, está escrito aí. Se fôssemos traduzir literalmente, seria os magistrados. Talvez como os procuradores romanos. Pilatos, Herodes. Eles eram assim, abaixo do imperador. Mas eles também eram importantes. Eram responsáveis, inclusive, muitas vezes, pela perseguição aos cristãos. Muitos deles encabeçavam, você lembra de Jesus, com Pilatos, por exemplo. Tem um terceiro grupo, os comandantes, que seriam comandantes de 1000. Seriam generais militares. Gente de alta patente, gente treinada, não vai adiantar nada. Tem o quarto grupo, os ricos, ou os mais abastados das sociedades, provavelmente até proprietários de empresas em que cristãos trabalhavam, e esses proprietários, muitas vezes, como nós já vimos aqui em outras ocasiões, obrigavam os cristãos a adorarem os deuses do sindicato, o deus da empresa, o deus do comércio, e assim por diante. Eles estão aqui contemplados. O quinto grupo, os poderosos, talvez os políticos da época, porque
Os poderosos daquela época eram ricos, geralmente. Então eram influentes, mas também eram ricos. E eles trabalhavam muitas vezes no Senado romano. Então, provavelmente, aí os políticos da época. E o sexto grupo fala dos escravos, os que ainda eram escravos, e daqueles que tinham sido escravos, mas foram libertados. De um jeito ou de outro, esses escravos, eles ou não teriam nada, porque eles tinham sido escravos, e tudo era do Senhor, deles, ou se tivessem alguma coisa, teriam muito pouco. Então veja que não é, os bilionários da terra, eles vão. Mas os pobres também vão. Porque a questão aqui não é social, nem questão financeira. A questão é que eles se unem como um grupo que não buscou e não se dobrou diante do Cordeiro no tempo de misericórdia. Todas essas classes das sociedades humanas se encontram no mesmo estado de desespero, porque o texto diz aí, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Tolamente, inutilmente. Isso nos prova outra vez que Cristo não faz acepção de pessoas. Ele salva a gente dos escravos, ele salva a gente dos poderosos, ele salva dos ricos, ele salva dos militares, ele salva, mas ele também pune. Ele não olha para essas coisas para dizer se ele vai ou não fazer alguma coisa, tanto em termos de salvação quanto em termos de juízo. Então ele não faz acepção de pessoas. Esses que não se esconderam nele vão receber ira. É isso, irmãos. Eles clamam, diz o versículo 6, eles dizem assim, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O que eles estão pedindo? Para as montanhas caírem sobre eles porque eles rejeitaram o Salvador. Isso nos lembra, inclusive, da figura de apedrejamento do Antigo Testamento. Pedras caíam sobre alguém que era excluído do povo de Deus porque pecou e não se converteu. E mesmo agora, diante do encontro inevitável com o Senhor, o que eles preferem? A morte. Ele está vindo lá? Pois eu vou para cá. Eu nunca fui a ele. E não é hoje que eu vou. Eles preferem a morte a se renderem. Isso é um nível absurdo de rebeldia. Mas aqui é um estágio assim, escrachado, que demonstra coisas que já são feitas hoje no coração de muitas pessoas. É claro que não vai fazer diferença nenhuma eles irem para Cristo nessa hora. Mas é curioso que eles não vão nem nessa hora. Eles falam, eu não vou, eu prefiro a morte. Caia sobre mim, montanha, me esmague, mas eu não vou. Curiosamente, irmãos, o esforço deles para se esconderem lembra a atitude de Adão e Eva. Não existe nada novo debaixo do sol, irmãos. Adão e Eva se esconderam do Senhor. Adiantou? É claro que não adiantou, você conhece a história. E aqui, vai adiantar? É porque agora você tem mais lugares para se esconder, você tem mais gente na história, vai fazer alguma diferença? Veja que o pecado sempre se manifesta da mesma maneira, irmãos. Nós, quando pecamos, muitas vezes somos tentados a continuar naquilo e esconder, tentar manter o máximo que puder. Isso é uma forma de esconder a coisa. É manter aquela dinâmica. É manter aquele comportamento, aquele desejo, aquele sentimento. Eu vou esconder, eu vou alargar até quando eu conseguir. Mas isso é inútil, irmãos. Inútil. Diante disso, observe o que diz o versículo 17. Porque chegou... Por que está acontecendo tudo isso? Porque chegou o grande dia da ira deles. E a pergunta é, quem é que pode suster-se? Quem é que pode subsistir? Nós não lemos o Salmo 130, que a pergunta é essa? Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Essa é a pergunta repetida aqui. Sempre foi assim. A ira do Cordeiro, irmãos, é o aspecto mais assustador do juízo para aqueles que rejeitaram o amor desse mesmo Cordeiro. O juízo de Deus será administrado e executado pelo homem que Deus designou, Jesus Cristo. E veja, se você for fazer um rastreio, uma análise rápida nas pregações dos apóstolos no livro de Atos dos Apóstolos, você verá que recorrentemente eles mencionam o fato de que Cristo voltará e julgará vivos e mortos, como nós declaramos hoje. Essa é uma verdade, irmãos, que nós não poderíamos esquecer nem para nós, nem quando nós falássemos do Evangelho para alguém. Nós deveríamos
ter como parte integrante da pregação do evangelho em todo o mundo o fato de que ele virá para julgar as pessoas. Por quê, irmãos? Porque isso vai fazer as pessoas terem um entendimento correto das coisas. Nós não vamos enganá-las, nós não vamos omitir uma verdade importante da coisa. Já que haverá um momento em que Cristo virá para nós prestarmos contas a Ele. Há consequências, é por isso que eu estou falando isso. Nós precisamos pregar o Evangelho mostrando que há consequências de evitar o Cordeiro de Deus. É uma evitação temporária, porque todos vão se encontrar com Ele. Então nós vemos essa parte inicial, irmãos, que nessa parte inicial da abertura do 6º selo, que há uma destruição da habitação dos homens e dos próprios homens. E com tudo isso nós aprendemos que Cristo julgará o mundo em resposta ao clamor do seu povo, que isso é parte da resposta. Tudo isso que ele está fazendo, ele está respondendo na oração dos santos. Mas a pergunta é, se tudo aqui vai ser destruído, e os ímpios vão ser destruídos, então, a pergunta é, como diz o versículo 17, quem é que pode sobreviver a isso? Quem é que pode? E a resposta do versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 7 nos mostra que somente aqueles que foram selados por Deus e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Só esses podem sobreviver a esse dia. É por isso que do versículo 1 ao 17 nós vemos que Cristo vai preservar a fé do seu povo até o fim. O que está acontecendo agora? Do versículo 1 ao versículo 17 é como se João desse um passo atrás e ele explicasse alguma coisa que acontece antes do versículo 1 do capítulo 6. O versículo 1 do capítulo 6 é o início da abertura dos selos. E ali começam os 4 cavaleiros. Então o que João está fazendo é dando um zoom proposital, um foco de atenção ao selamento dos crentes antes de chamar os 4 cavaleiros. Então dá um passo atrás, como se ele dissesse assim, deixa eu contar alguma coisa antes, o que aconteceu antes eu não tinha contado até agora, pelo menos não tinha visto até agora. Porque veja que o versículo 7 diz, depois disto vi. Então a sequência é de visões e não de eventos. Não é que o selamento acontece depois do fim do mundo. É a visão sobre o selamento que acontece depois da visão sobre o fim do mundo. É uma sequência de visões. Tá? Eu vejo isso, depois eu viro para cá e vejo isso. Mas as coisas não estão uma depois da outra. Elas estão em campos de visões diferentes. Então ele está tendo uma visão sobre aquilo que acontece antes do início dos 4 cavaleiros. É isso. E nós vemos 2 grupos muito importantes aí. Do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos que João descreve a ação de Cristo impedindo a destruição da fé dos crentes. O que acontece? Se esse selamento acontece antes dos 4 cavaleiros, e os 4 cavaleiros são juízo de Deus sobre os ímpios e purificação de Deus sobre os crentes, é necessário que uma ação anterior em relação aos crentes aconteça para que no processo dos 4 cavaleiros, os crentes não percam a sua fé e sejam destruídos e se percam para sempre. É por isso que ele está mostrando a ação de Deus impedindo a destruição da fé dos crentes no passar por esses flagelos dos 4 cavaleiros, para que no final, lá no juízo final, eles estejam com a sua fé constante, firme, perseverante e inabalável. Tudo pode ruir, mas a fé do crente não abala. E sabe por que ela não abala? Não é porque nós somos bons, não, de fé. É porque Cristo garante que a nossa fé vai estar lá. Eu já perguntei para vocês outras vezes aqui, como é que você sabe que amanhã você vai acordar crente? Não, porque eu sou bem presbiteriano. Porque eu escuto toda manhã pregadores reformados. Não, embora você faça isso, você vai acordar crente amanhã por causa da ação de Deus, mantendo a sua fé, às vezes apesar de nós. Apesar da nossa fraqueza e da nossa falta de esforço. De todo modo, nós vemos aqui que os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, diz o texto, representam a soberania de Cristo sobre o mundo inteiro.
Então não é sobre Israel, não é sobre São Paulo, não é sobre só a sua casa. Ele tem esse poder completo sobre o mundo inteiro e ele vai pegar e vai tratar dos crentes em todo o mundo. Os 4 ventos da terra representam os 4 cavaleiros. Então, se você quisesse uma outra forma de dizer os 4 ventos da terra, você diria os 4 cavaleiros, que você já viu antes. Tá? Isso porque, então, o selamento, do versículo 3 ao versículo 8, explica a proteção espiritual dos crentes contra as aflições dos cavaleiros, significando, então, que o selamento ocorre antes dos 4 cavaleiros sejam chamados. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é uma descrição com o uso das tribos do Antigo Testamento, falando que esses seriam selados. Há várias figuras aqui envolvidas. Nos tempos do Novo Testamento, um escravo era marcado por seu mestre, para que as pessoas vissem que aquele escravo que está ali comprando coisas, fazendo coisas aqui no comércio, ele pertence ao fulano de tal. Essa é a figura que está sendo usada aqui. Nós, sendo escravos, servos de Cristo, somos marcados com o seu nome. Sabe como que você é marcado com o nome de Cristo, né? Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ali que o selo é feito. Há um nome vinculado a você. Você não se manda, você não se pertence. Você obedece a Cristo e pertence a Ele. Ok? Agora, no Antigo Testamento, por sua vez, quando nós vamos, por exemplo, para Êxodo 28, lá nós vemos que os sacerdotes, quando eles iam entrar no tabernáculo para oferecer sacrifícios em favor do povo, eles levavam consigo o nome das 12 tribos selados em pedras. E eles representavam, levando o nome de cada uma das tribos de Israel, eles entravam no tabernáculo representando todo Israel. Esse selo capacita esse número de 144 mil a testemunhar no meio da tribulação e também representar a sua vida diante do próprio Deus. O selo de Deus identifica seu povo e os separa dos demais. O sacerdote era separado para essa função, embora ele levasse o número e o nome destas tribos. Agora você vê em 144 mil, é a soma de 12 mil, mais 12 mil, mais 12 mil, mais 12 mil, 12 vezes. Ok? É uma forma de dizer que não é todo mundo, é um remanescente, é um número contado, mais que 12 mil, menos que 12 mil, não importa, mas existe uma contagem específica. Mas tem mais outra coisa, irmãos. Lembre-se de que no Antigo Testamento você fazia censos, contagens das tribos para saber quanta gente você tinha para ir à guerra. O que está acontecendo aqui é um censo, um recenseamento feito pelo próprio Cristo, marcando os seus soldados. Já que acontece antes dos 4 cavaleiros, e eles vão passar por esse processo, a questão é que você tem uma preparação para a guerra. Mas veja, diferentemente dos soldados da tribo de Israel, lá do Antigo Testamento, que eles iam para o campo para ferir o inimigo, estes soldados aqui de Cristo são contabilizados, são selados para que eles vão para a guerra para serem feridos e não para ferir. Do mesmo modo que o Cordeiro fez. Paradoxalmente, é nisso que está a vitória deles. Não é aquela figura de o Cordeiro como que tendo sido morto, ele não venceu, inclusive por sua morte. Nós somos selados para participar de um exército de um Cordeiro que foi morto e venceu morrendo, para que nós vençamos morrendo. Essa é a figura. Eles vão passar pelos 4 cavaleiros, pelos flagelos, até o fim do mundo, mas eles foram selados. Selados como exército de Deus, selados como aqueles que são sacerdotes do Deus Altíssimo e escravos que pertencem ao Senhor. É uma figura. E do versículo 9 ao 17, nós vemos João mostrando que Deus e o Cordeiro serão glorificados na manifestação da sua grande redenção. Agora, nesse trecho final, Cristo revela a recompensa celestial para aqueles que perseveram. Eu criei uma vez, perseverou? Não, então não está aqui. Perseverar. E isso amplia
aquela imagem que nós vemos do versículo 9 ao versículo 11, por exemplo. A grande multidão que está aí, versículo 9, diz que ela está em pé diante do trono. Assim como o cordeiro que foi morto estava em pé. Isso é ressurreição. Morreram, não deitados, caídos, desacordados. Eles estão de pé. Então aqui está se falando da grande multidão ressurreta. Esse estar de pé lembra então da ressurreição. E três coisas merecem destaque aí. Porque diz que João viu uma multidão inumerável. Fala também do cântico, do conteúdo do cântico entoado por essa multidão. E a descrição do estado final delas. Veja só, essa multidão é descrita como sendo de tamanho que ninguém pode enumerar. A pergunta é, essa é uma multidão diferente daquela dos 144 mil? A resposta é não. A diferença é que antes a ênfase estava na identificação de quem era essa multidão. Eles eram selados e eles eram organizados porque eles foram contados. Então não é um negócio assim que Deus puxa a rodo e vem, deu isso. Não. Não é como pescar a rede e vem coisa e vem outras coisas. Isso aqui, a diferença é que os 144 mil mostram quem eles são e eles têm um número contado por Deus, enquanto agora a preocupação é em mostrar que é um número misto, toda tribo, língua, nação, incontável. Mas eles são o mesmo tipo de pessoas. Essas palmas nas mãos provavelmente fazem menção àquela festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos envolvia você balançar e usar palmas. O que nos mostra, a festa dos tabernáculos nos mostrava a comemoração do povo de Deus por ter sido tirado do deserto. Olha, se você tem multidão com as palmas nas mãos, no céu, essa é a imagem de João, isso significa que eles estão cantando depois de passarem o deserto dessa terra. Isso já é uma figura de descanso. Já é uma figura de libertação. E João é perguntado aí pelo ancião quem seriam essas pessoas. Há uma provocação aí nesse sentido para desdobrar isso aí. E você vê que João diz que ele subordina essa resposta ao ancião, fala, tu sabes? E a resposta é que são aqueles que vieram da grande tribulação. Ele quer contar isso. É por isso que ele provoca a pergunta. De todo modo, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, refinados nas tribulações, algo que acontece no final, por isso a imagem das vestes brancas. E a descrição de Deus estendendo sobre eles o tabernáculo fala da habitação contínua de Deus e dos homens no novo céu e nova terra. Agora ele vai alargar a sua casa para pegar mais gente e abrigar mais gente num novo céu e nova terra. Então, irmãos, nós percebemos nesse trecho grande que o Evangelho, ele se revela como a boa notícia que sustenta o coração dos fiéis em meio ao colapso do mundo, agora e futuramente. Ainda que a criação se desfaça, ainda que os ímpios pereçam sob o juízo justo de Deus, o Evangelho garante para nós que há um refúgio seguro em Cristo, de maneira que a ira não nos atingirá. Caiu sobre ele, para não cair sobre nós. A menos que se queira enfrentar essa ira, cara a cara. Nós vemos que Cristo, ele não apenas julga com justiça, mas ele salva com misericórdia. Alguém pode dizer assim, mas é uma figura muito dura. Ah é? E a figura de misericórdia até aqui? Ignorou-se? Porque é isso que está implícito. O Evangelho, portanto, irmãos, não é apenas um anúncio de salvação, não apenas, mas também consolo e segurança para nós, a certeza de que quando tudo cair, e tudo vai cair, tudo vai desmoronar, vai voltar ao estágio antes da criação. Você lembra disso? A terra era sem forma e vazia, depois Deus pôs ordem, ele vai reverter isso aqui. Mesmo que tudo aconteça desse jeito, aqueles que estão em Cristo permanecerão de pé, eternamente, ressurretos e seguros, vivendo com Ele por toda a eternidade no novo céu e nova terra. E que Deus assim nos conduza e nos ajude e nos abençoe, hoje e sempre.